Olá, boa noite. Boa noite para você. Uma mulher condenada por homicídio qualificado deve ter novo julgamento de recurso. A decisão é da segunda turma do Supremo, que determinou ainda a suspensão do início do cumprimento da pena. E a repórter Carla Lucena acompanhou esse julgamento e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, esse caso ele aconteceu em Minas Gerais e envolve mãe e filho. Eles foram acusados de terem cometido em 1996 homicídio qualificado, um crime hediondo que é aquele praticado cujas circunstâncias o tornam mais grave do que já é. A mãe ela foi condenada a uma pena de 12 anos de prisão no regime fechado. E aí tanto ela quanto o filho recorreram dessa decisão. Só que ao longo dos recursos apresentados na Justiça, pai e filho, desembargadores, atuaram no mesmo caso. E apesar do desembargador filho ter se declarado impedido de atuar neste caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que não havia aí nenhuma ilegalidade porque o voto dele não mudaria em nada o julgamento final. Esse caso passou primeiro pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu não julgar o caso por considerar que não havia aí nenhuma ilegalidade. E chegou aqui ao STF. E hoje, então, a segunda turma, por maioria de votos, decidiu que pai e filho desembargadores não podem atuar no mesmo processo. Vamos ver. O defensor público federal argumentou que a participação do desembargador, que tinha se declarado impedido, prejudicou a condenada. O que pede a Defensoria Pública é que se reconheça que há um impedimento claro, reconhecido pelo próprio julgador. Não são palavras nem da defesa, pelo próprio julgador, que deixa de relatar a apelação se dizendo impedido. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, determinou um novo julgamento do recurso da ré sem a participação do desembargador. Neste caso que estamos examinando, o colegiado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais era formado por 3 magistrados. E, por óbvio, a exclusão daquele que está impedido importa em substancial alteração no resultado do julgamento, pois sem a sua participação não haveria quórum para a própria instalação da sessão de julgamento. O ministro Edson Fachin divergiu. Para ele, o voto desse desembargador não influenciou no resultado final do julgamento. Não se alega na impetração que os citados desembargadores teriam funcionado conjuntamente durante determinado julgamento. Não há, portanto, alegação de simultaneidade de funcionamento no órgão coletivo. Em outras palavras, os julgadores ligados por vínculo de parentesco não integraram o mesmo colegiado durante um mesmo julgamento. Já os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello seguiram o relator. A segunda turma declarou nulas as decisões que negaram os recursos da condenada com a participação desse magistrado. Também fica suspenso o início do cumprimento da pena. Estou acompanhando Vossa Excelência para declarar a nulidade do processo desde o julgamento do recurso em sentido estreito. Desde que os fatos subjacentes à impetração se revistam de liquidez. E, no caso, não há dúvida, não há incerteza objetiva quanto a esses fatos. A turma ainda analisou 2 casos envolvendo condenados por tráfico de drogas. Em um deles, o réu já cumpriu a pena e, por isso, o pedido foi considerado prejudicado. No outro, os ministros concederam regime aberto a um homem condenado depois de ter sido pego com pouco mais de 16 gramas de crack. Tendo em vista a quantidade especificamente da droga, que neste caso diz respeito a 16,5 gramas, embora seja de uma droga, como se sabe, de potencial lesivo elevado. Além disso, a segunda turma do STF manteve na Justiça Federal um caso que trata sobre uma reclamação trabalhista do Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Rondônia. Eles questionavam uma decisão do Tribunal de Justiça da Justiça Trabalhista, que decidiu enviar um caso envolvendo aí a incorporação de verbas nos salários desses servidores decorrentes do Plano Collor, quando eles ainda eram seletistas e não estatutários. Mas os ministros hoje consideraram que não há nenhuma ilegalidade na remessa deste caso à Justiça Federal. Agora voltamos aos estúdios. Érica, William. Obrigado, Carla.